Eu queria só salientar o quanto na fala da Mônica, na fala da Carla ou na fala da Marga, aparece com muita força a ideia da educação e do educativo como esse espaço propositivo, né? Esse espaço que propõe a instituição se pensar. É um lugar também, não apenas pensando um pouco na mesa que a gente tem hoje mais tarde, é um lugar, às vezes, muito menos de afirmação e muito mais de estremecimento das questões que parecem sempre vir sedimentadas e já colocadas, seja pelo museu, seja pela Bienal, seja pela Fundação, né? E aí, com isso, com essas questões, eu quero abrir para perguntas. Vou abrir para vocês, têm tempo para perguntar, para que a gente possa conversar. Fiquem à vontade. Nada assim de primeira? Nenhuma questão? Então eu vou para a minha. Eu quero ouvir um pouco mais da Mônica. Quando tu fala, Mônica, dessa educação que vem antes de toda a instituição, como é que essa negociação acontece de fato dentro da instituição? Como é que se faz isso? Quem é que tensiona isso? Quem é que propõe isso para a instituição? Como é que isso de fato acontece? Oi. Quando eu falo isso, eu estou falando desde um ponto de vista ideal, né? E também não só ideal como real. Eu acho que é importante a gente refletir e pensar que a educação não é feita só pelo programa educativo. É muito fácil sediar a responsabilidade educativa da instituição no programa educativo e esquecer o aparato todo que está por trás disso. No momento em que a gente abre essa gaveta, abre essa caixa e se dá conta de que a responsabilidade sobre o que se constrói como enunciados, sobre o sujeito que ocupa esse lugar, sobre as vozes, né, que dão vida e corpo a esse lugar, ou que atravessam esse lugar, não estão sediadas só no programa educativo, senão em toda essa trama que constrói a própria instituição. A gente passa a entender, pelo menos no meu ponto de vista, eu passo a enxergar essa instituição de uma outra maneira. Obviamente, toda instituição, seja por bem ou por mal, com uma intenção ou outra, quando ela se coloca no mundo, ela se coloca como uma instituição, enfim, com uma voz, com um enunciado, e que, portanto, constrói ali um aparato de relações educativas. A questão é o quanto ela está ciente do que ela está realmente fazendo, nessas ações que parecem ser invisíveis, mas que não são invisíveis porque justamente tocam a vida de todos. A maneira como um contrato, como um tempo de trabalho, como uma voz aparece ou não aparece, como, enfim, as vidas transitam e constituem, compõem esse lugar, fazem e constituem o sentido de educação dessa instituição. Não apenas o programa educativo e os programas e projetos que esse programa joga para fora, enfim, né, para os seus públicos, olhando de uma maneira muito tradicional. Por outro lado, o programa, quando eu coloco ali que o programa educativo sempre vai estar atuando para fora e para dentro, mesmo que essa não seja a sua intenção, mesmo que ele não se dê conta ou que ele não tenha isso tão presente, o fato de atuar para fora faz com que ele atue para dentro também. Agora, quando você se dá conta disso, de que existe ali uma potência, um lugar de poder, que sim, obviamente está sempre vinculado a uma relação também de saber, você constrói e abre brechas nessa malha institucional. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que isso é necessário. Nada é fácil. Estou dizendo que isso é necessário, que você, em algum momento, quando você se dá conta, você escolhe as lutas que você quer empreender e colocar em marcha nesse contexto. Então, estou falando isso por conta de anos de Bienal? Sim, estou falando isso por conta de anos de Bienal e por ter um envolvimento com outras instituições, de outra forma, mas também por encontrar semelhanças de operação e de maneiras de pensar em todas as instituições. O organograma é o mesmo, gente, né? Isso não muda. Me digam alguma instituição que mudou. A única que eu conheço que mudou não é um museu. É um espaço de arte que tinha, talvez, originalmente uma estrutura muito mais parecida com a de museu e que hoje se explodiu e tenta se construir dentro de uma linha horizontal de trabalho, em que as pessoas que tinham funções X, hoje atuam
conjuntamente, para pensar a instituição e todos os programas. Isso muda o andar da carruagem? Óbvio que muda, porque no momento em que você muda internamente, você muda toda a relação que você tem com o que está fora, e a relação que você tem com o que está fora não é só com os públicos, ou não é só com os públicos, entre aspas, visitantes, ou entre aspas, escolares, ou entre aspas, os públicos do educativo. São os públicos que fazem essa máquina girar de diferentes maneiras. Patrocinadores, apoiadores, Estado, não? As relações de poder toda que servem à instituição e que fazem com que ela funcione também. Então, não é algo que eu estou falando que é fácil, mas que é importante entender que a instituição, para além do seu programa, dos seus programas educativos, tem uma responsabilidade e constrói, ainda que não perceba, um sentido de educação, muitas vezes ao revés, né? Ao contrário, do que o seu programa de educação está colocando. Isso é salutar, para usar uma palavra do Volmir, isso é muito salutar muitas vezes, né? Porque se a gente for pensar que a educação é um lugar de instrumentalização, de formação instrumental, talvez a gente vá para um lado. Eu prefiro pensar que a educação é um lugar de imaginação política, portanto, um lugar que está sempre se movendo. Não é um lugar estável, é um lugar instável, e tem que ser assim para justamente se produzir pensamento crítico, e essa é uma das grandes contradições no contexto de muitas instituições, que não, enfim, nosso programa educativo, a gente defende a formação de públicos e o pensamento, a formação e a construção de pensamento crítico. Até certo ponto, porque quando esse pensamento crítico se torna uma crítica à instituição ou um pensamento autocrítico, então não serve. É nesse sentido que eu estou falando que as instituições, sim, são, por condição de existência, no momento em que elas se colocam no mundo e que elas se constroem dentro de um aparato tão enorme de relações de poder e construções de saber, lugares de educação. Então elas têm que estar muito cientes do que elas estão colocando no mundo, porque, enfim, tem aí, né, buracos que é preciso dar uma olhada com bastante atenção, e as brechas que são possíveis. E aí, claro, é horrível dizer isso, mas é muito possível que, por conta de todo o rechaço que se tem em relação ao educativo no contexto de uma instituição, esse rechaço que se tem ao programa educativo no contexto de uma instituição, a questão de... eu estou falando de um ponto de vista muito histórico, de como a educação e os programas educativos foram sendo construídos sempre como acessórios, como posteriores, com menos-valia, para usar um termo também da economia institucional. Esse rechaço, ele não é só institucional, ele é, né, dentro da ordem social na qual a gente vive, a gente está vendo o lugar que a educação ocupa, né? Então, a instituição reproduz isso. Como o grande ponto ali, né, não um paradoxo, mas a grande inflexão nisso é que é justamente o lugar que vai pensar e que vai propor toda uma atividade, um pensamento, uma atuação crítica, não só para fora, enfim, para formar públicos, mas também para dentro. Então, é o lugar onde, de alguma forma, é o pulmão, o fígado e o coração dessa instituição. Porque são essas entranhas superiores que fazem com que essa instituição renove, vá para fora e para dentro. Enfim, é uma grande oportunidade que a instituição tem de se relacionar e de existir de outras formas. A questão é o quanto estão disponíveis para escutar e aprender. Porque isso envolve muitas relações de poder, né, de novo. Yuri? Tem uma frase que a Carla falou que eu acho que me tocou muito, né, essa frase. E eu queria que vocês comentassem, vocês três, essa frase da Carla. A Carla, em certo momento da fala dela, ela disse que o território dos programas educativos das instituições, esse território é um território de liberdade e ele é um território de liberdade
por ser uma liberdade não percebida. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Eu percebo dessa forma. Eu percebo que existe muita liberdade dentro da instituição, mas que talvez, isso também assim é num plano, né, pensando educativos em instituições de uma maneira mais ampla e mais geral, talvez se fosse creditado e acompanhado o que se faz dentro das ações educativas, talvez essa liberdade não fosse tamanha. E me parece que quando a gente tem uma exposição, né, a exposição encerra, e para quem trabalha com a história das exposições, né, o que se resta, o que se tem de uma exposição, o que é a história de uma exposição? Uma publicação, um texto curatorial, textos críticos, de convidados, de pessoas do campo, registros biográficos, se for uma exposição individual, lista de artistas, se for uma exposição coletiva, imagens de quais objetos, de quais trabalhos estavam presentes nessa exposição, imagens do espaço expositivo para se pensar a relação desses objetos nesse espaço e como a partir daí são produzidos discursos. Mas onde fica o que foi produzido nos encontros, dentro dessa exposição? Onde fica toda uma ressignificação, uma nova discursividade, narrativas que foram construídas, né? Onde se tem isso e como se faz isso e como se poderia fazer isso e a quem interessa isso ou a quem não interessa isso, né? Adorei, Yuri, tu trazer isso, porque eu também anotei essa mesma frase, essa mesma relação que a Carla tinha tocado. E me lembrei da primeira Bienal do Mercosul, que o Federico Moraes insistiu em fazer essa exposição revisional de tudo que nós tínhamos feito em mais de 11 espaços espalhados pela cidade. Só que a direção do Margues, Paulo Amaral, que hoje é nosso parceiro, creio eu, no IBRAM, junto para manter o Margues como ele merece ser mantido, creio eu que ele está nessa, pelo menos eu vi no Face, né, que ele está na luta, né, também. Ele, na época, pensou, não, essa exposição não vai ser muito bom, não, porque o que a gente tinha? Um monte de, entre aspas, tralha produzida nos espaços de criação, lá na Casa da Cultura Mário Quintana, no DC Navegante. Alguns depoimentos que parecem, às vezes, meio melosos, né? Porque quando a gente se emociona numa exposição, a gente vai ao choro, vai ao êxtase, vai a, enfim, coisas que às vezes é melhor não mostrar, porque o poder não deixa também que essas coisas se extravasem muito, né? Gente, isso acontece sempre, todo dia, todo dia. A Carla trouxe outra questão que para mim é fundamental. Eu falei em exposição, o espaço institucional como espaço vivo, que se transforma o tempo inteiro com esses sujeitos. E a liberdade é deixar esse sujeito ser sujeito, perante o que eles estão fazendo. Vendo, ouvindo, conversando, trocando, se emocionando, sendo gente. E isso é difícil de ser medido em produções. Por outro lado, acho que tem havido, assim, uma liberdade, às vezes é uma liberdade vigiada, né? Tinha uma época que o Margues era insuportável. Minha filha melhor não queria mais ir, porque eu levei e insisti em levá-la na exposição do Renoir, e a gente viu o Renoir em fila indiana, com 2 seguranças nas costas o tempo inteiro, né? Então, a vontade da criança é se virar e botar um dedo do meio ou botar a língua no segurança, que o coitado do segurança só está fazendo o que mandaram ele fazer. Então, essas relações estão o tempo inteiro, e aí eu concordo com a Mônica que essa questão de educação é para dentro da instituição. O segurança precisa ser informado, o segurança tem que participar das rodas.
Aliás, eu fui recentemente e uma das seguranças me disse, numa dessas exposições temporárias que tinha nas salas negras, a senhora está sabendo o que vai acontecer? Por quê? Porque eu já tinha pegado o folderzinho lá na frente, mas ela ainda não tinha visto. Então, isso é algo para a gente cuidar o tempo inteiro. Essas liberdades têm que ser dadas para todos por igual, que estão envolvidos na instituição. E na Bienal, que as coisas acontecem muito rápido e com muita velocidade, com muitas relações de poder envolvidas, quem está na ponta tem que estar no exercício do seu poder libertário, que eu acho que é esse que a Carla se refere, que é aquele de estar lá na frente e às vezes poder filtrar o que vai chegar lá em cima ou não poder filtrar. Ou ele ouvir ou não ouvir o outro. Então, volto a insistir, acho que 2 palavras-chave são liberdade e generosidade. São as 2 necessárias. Liberdade para ação, liberdade para poder fazer e liberdade para ouvir o outro, escutar o outro e dar a voz para o outro. Não silenciar o outro. Sim, acho que ainda falta. Eu tenho lido muitos trabalhos maravilhosos que têm surgido até do pessoal da UERGS, agora me fugiu essa guria que está na Casa Vaca, com o educativo da Casa Vaca, Bordage. Enfim, muita gente que está produzindo experiências a partir das experiências a partir desses públicos sensíveis, experiência a partir desses públicos que se posicionam. E só para encerrar, os trabalhos, as imagens deixam marcas. Agora, nessa coisa facebookiana do que está acontecendo no Chile, eu vi o trabalho de uma artista sobre os desaparecimentos que estão acontecendo agora. E uma das instalações mais tocantes, que era quase documental, de um artista chileno, que agora a memória vai me falhar, estava no espaço da vertente política, no prédio da 7 de setembro, que hoje é um banco, para os mais jovens nem sabem talvez que isso aconteceu, porque as memórias da Bienal estão muito bem relatadas na Quinta, pelo Gaudêncio, enfim, mas falta muito, há muito para investigar ainda e trazer de volta. Essa instalação era Donde Están? E Donde Están era como um relatório nunca mais do sábado na Argentina, só que o do Chile do período Pinochet, do Chile do período da Operação Cóndor. Esse Donde Están, a gente subia no elevador com uma gravação, Donde Están? E aí tu chegava no primeiro andar, agora não vou me lembrar, não, era segundo andar, com todas aquelas pessoas que onde estão. E agora temos mais que onde vão estar, onde vão vir, onde vão ficar. Então, sim, acho que há um trabalho de campo gigante, Yuri, para fazer sobre essa liberdade, exercício de liberdade de poder escolher o que eu quero ver, o que eu não quero ver, o que os artistas têm para dizer, o que não têm para dizer e o que eu quero dizer ou não com isso que os artistas me trazem. Liberdade de escolha o tempo todo, liberdade de escolha o tempo todo. E a Bienal, sim, é um espaço de amplitude, de territórios e de subjetividades como nunca. Claro, ali é temporal, é um tempinho. Mas eu acho que é difícil mensurar o que fica, o que não fica. E sim, qualquer trabalho que venha vir a somar nessas questões é fundamental. Eu não sei se o CDP da Bienal, o Lucas me disse que tem que pedir para o Volmir para agendar lá. Acho que está talvez pouco. Exato, Volmir que começou como administrador e que é o administrador e que ficou, é o espaço que fica, o espaço de administração. Mas tudo bem, vamos insistir, vamos incomodar. Esses CDPs têm que ficar, essas memórias têm que ser construídas, esses trabalhos, essas pesquisas. O curso História da Arte da URGS está fazendo um favor enorme aos institutos de artes, trazendo gente maravilhosa com pensamento crítico. A UERGS tem um trabalho fundamental. Essa 12ª Bienal vai ser forte porque tem a UERGS trabalhando. O Margis tem o educativo a nível internacional porque a UERGS está lá. Então a Carla, que apaga a luz, levanta a luz, varre e serve o cafezinho e pensa e escreve e que está aqui. Tem um exercício de generosidade muito além da conta. Obrigada. Não sei se eu respondi, mas liberdade é isso também, fazer o que a gente tem vontade de fazer.
sei mais nem qual é a pergunta, mas eu vou tentar lembrar. Sobre o lugar, enfim. Ok. Pelas respostas delas, eu provavelmente não fui claro. Liberdade de discurso, eu estou me referindo. De construção de enunciados e de discurso. Exato. Ou seja, liberdade de existir, apesar da instituição, ou para além dos interesses institucionais, ou das relações e negociações. Bom, talvez vá muito a resposta que eu ia te dar, que eu acho que não é um lugar tão de liberdade assim como também não é um lugar tão de democracia o que a gente vive. E o que a gente viu no Chile nas últimas semanas demonstra muito isso, de que a gente vive um efeito de democracia, mas não uma democracia exatamente, enfim, propriamente dita. E acho que dentro das instituições, isso que a gente chama de um lugar de liberdade é um efeito de liberdade enquanto ela serve, enquanto ela não incomoda, enquanto ela tem serventia, enquanto ela não é suficientemente crítica, enquanto ela serve no sentido dos interesses da instituição a ponto de se revisar ou não, se reinventar ou não. Então, não é tão simples assim. A arte é um campo de liberdade, é um campo político também, sobretudo é um campo de luta, né? Então, eu acho que é importante entender que esse lugar, essa liberdade não é dada, né? A liberdade a gente peleia por ela. E a liberdade, sim, se a gente for falar como liberdade individual, desculpa, eu não acredito. A gente está falando de uma outra coisa e, por isso, a responsabilidade de se construir e se pensar um programa educativo dentro de uma instituição é muito, muito grande, e de se pensar como uma instituição de educação ainda maior, né? Ou como uma instituição que, enfim, que esses parâmetros estão postos ali como essenciais, né? Bom dia. É para Mônica especificamente. Mônica, não nessa fala, agora como resposta dele, anteriormente você falou em pulmões, fígados, rins, né? Destrinchou, né? Então, a partir dessa fala que você fez anteriormente, eu tenho, né, de certo modo, uma instituição, especificamente um museu, né, sem um programa educativo, é uma instituição em perigo de morte? Uma instituição sem um programa educativo é uma instituição à beira da morte, à beira isso? da morte. Uma instituição sem um programa educativo é uma instituição que talvez não tenha escolhido a via em que possibilitaria se conhecer. Passaria a ser apenas um espaço de exposição. O que acontece muito é que o educativo, no momento em que ele assume esse papel, enfim, de um papel crítico no sentido da construção de um pensamento crítico, ele funciona para fora e para dentro. No que ele não existe, muitas vezes a instituição não se reconhece, porque ela não é uma instituição que vive só para si, senão que é pública, ainda que tenha, enfim, o seu caráter privado, etc., ela existe dentro de uma sociedade, ela existe dentro de uma ordem social. Quando eu falo, enfim, por conta de um outro projeto que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre as entranhas superiores, tem, enfim, um texto bastante bonito, é todo um livro, na verdade, é uma conversa que foi transcrita da Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma antropóloga boliviana, em que ela está tentando falar sobre justamente, ela está falando sobre, enfim, os processos de colonização e sobre o que ela chama de palavras mágicas, e que acho que é muito acertado. Ela diz que somos muito sábios em criar muitas palavras mágicas como democracia, colonização, descolonização, decolonização e uma série de outras. E essas palavras todas circulam na nossa boca muito facilmente, mas dificilmente elas são colocadas em prática. Então, elas são palavras mágicas, né? Um mundo em crise é um mundo também que nos possibilita rever isso. O quanto a gente está realmente disposto é outra coisa. E quando ela fala das entranhas superiores, ela está fazendo referência a que os Aymara, a um tipo de pensamento, né, do povo Aymara. Eles falam que para eles há pelo menos dois tipos de pensamento. Um
que é a muitanha, que seria a cabeça clara, ou seja, o pensamento racional, se a gente for colocar isso dentro de um pensamento ocidental, e o outro, que é o pensamento que está vinculado ao Chuma, ou seja, as entranhas superiores, por onde passam as nossas memórias e de onde a gente constrói as subjetividades, ou seja, tudo aquilo que nos corta o corpo, todas as violências, todas as memórias do passado, presente, as relações de poder, os saberes, tudo isso que não é constituído dentro de um pensamento racional teorizado, senão aquilo que nos pega pelo estômago, ou seja, que nos toca coração, pulmões e fígado. O educativo, de alguma maneira, é esse lugar, esse Chuma, esse lugar dentro de uma instituição que está para fora e para dentro, de entranhas expostas muitas vezes. Isso não significa que as instituições queiram olhar para isso. Aí é outra questão. E por isso, uma vez mais, é muito importante, quando a gente fala em educação, a gente também começar a falar, não só desde o programa educativo. Isso não significa que o programa educativo não deve existir. Longe disso, o programa educativo tem uma importância central. A questão é que ele não tem que assumir toda a responsabilidade sobre o sentido de educação que faz uma instituição. A instituição precisa se pensar em tudo, toda a sua estrutura. A gente fala sobre, enfim, a gente tem falado muito sobre os problemas que a gente vive, toda a revisão histórica que a gente está tentando realizar e fazer a partir de um câmbio que é estrutural. Não dá para falar de educação dentro de uma instituição se não for de uma mudança estrutural. E isso significa mudar muitas coisas. De novo, não é fácil, mas é necessário e precisa se encontrar e construir brechas. Acho que o educativo é um lugar onde isso tem uma potência interessante, forte, ou seja, de construção de brechas. Igor, bem rapidinho só, porque a Mônica tocou em algo que é fundamental também. Nós todos estamos falando desde o mesmo lugar, que é o lugar da arte contemporânea, e o que os artistas produzem, não é verdade? Muitas vezes o jovem artista contemporâneo, ele está para a provocação, ele está para o seu exercício crítico, sem nenhum momento, e não estou dizendo aqui que o artista tenha que estar pensando a priori em como isso vai ser recebido, mas a curadoria sim faz isso. A curadoria está no exercício de poder e no exercício do discurso também. E às vezes a obra que está ali reverbera nesse espaço de organismo interno. E quem está lá quase vomita, ou chora, ou grita, ou enfim, as reações que a gente tem que conseguir. E aí o educativo normalmente faz esse exercício, né? Tem que estar ali para colher ou receber esse processo que está acontecendo aqui, agora, nesse momento, nesse lugar, né? Então, eu vejo isso assim o tempo todo. Agora, nessa exposição que eu estou convidando vocês a ir lá, a questão da presença é o que está em discussão. E é dificílimo, porque às vezes os artistas não sabem também. O exercício crítico que eles fizeram na produção da obra está deslocado do momento em que ele está ali exposto. E a gente está com uma outra recepção, com uma outra relação. E aí, é difícil mesmo, né? Mas é compromisso o tempo inteiro, né? Tá. Não, eu queria fazer um comentário. Enquanto também que o educativo é o ouvido, né? Enquanto que se quer que o educativo seja uma boca que fala o tempo todo e ela e não se quer como um ouvido, né? Eu queria trazer só um exemplo. Eu trabalho com educativos há alguns anos. Trabalhei durante alguns anos dentro do Complexo da Maré, num espaço chamado Bela Maré, que era um lugar de arte contemporânea dentro do complexo de favelas, né? E teve chama Travessias. E teve uma artista que ela trouxe um trabalho super forte, político, sobre a ditadura militar, que ela, enfim, pegava relatos de tortura mesmo, chamou um grupo local de atores, refizeram
esses relatos com material super tecnológico, que então você colocava um fone de ouvido e aí você conseguia, como se você estivesse presente naquilo e fosse com você, super forte e tal, nos 50 anos da ditadura. E aí levou a AI, todo mundo que incrível. E aí, quando os moradores iam lá, e isso era uma coisa que só o educativo que estava lá o tempo todo via, é que as pessoas iam, ouviam, e aí a gente perguntava, e aí, o que você achou? Sobre o que é esse momento? E as pessoas diziam, isso é uma dura da polícia dentro da favela. Então, assim, o quanto que né? E aí, enfim, só quem sabe disso é o educativo que estava ali e eu via isso todos os dias. Então, o relato dessa exposição fica uma obra super política, sendo que a política do dia a dia que acontecia era completamente diferente, né? Pelo nosso tempo agora da manhã, embora a gente vá poder continuar ao longo do dia conversando, pelo nosso tempinho a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas. Ok, então? Bom dia. Primeiro, parabéns por esse encontro, pelo projeto, que está incrível. Só consegui vir hoje. Eu vou trazer não uma pergunta, mas quero levantar uma questão que a Mônica trouxe. Toda a tua fala reverberou de uma forma política para mim, de como isso pode acontecer na prática, de como essas brechas podem ser alargadas. Achei, enfim... o que eu gostaria que daqui a um pouco vocês comentassem um pouco mais é sobre essa questão de estar aberto a aprender. A instituição aberta a aprender, que eu achei tão lindo. Central e que ele, né, reverbera para dentro e para fora, estando a instituição fechada a receber ser educada também, fazer parte deste processo, estaria ela fadada a desaparecer como tantas outras bienais desapareceram ao longo do tempo? Não sei se eu entendi. O fato dela aprender, enfim, dela se colocar... Dela se negar a fazer parte. Não, as instituições não vão desaparecer. Ponto. Assim, as instituições não são feitas para desaparecer. Elas são lugares de extremo poder e elas funcionam dentro da ordem social. Elas não são feitas para desaparecer. A gente está vivendo uma crise e tal. Essa crise não é de agora, gente. Essa crise é de 500 anos, né? Assim, então, agora a água está batendo na bunda, com todo o perdão da palavra, de algumas pessoas, de uma classe média, privilegiada, da qual eu me incluo, etc, etc, etc. Mas essa crise, ela é condição de existência, se a gente for falar de Brasil, desse país, ou desse Estado-nação e todo esse aparato de construção política que a gente possa colocar aí. Quando eu falo da capacidade de aprender, ou de quanto... Ela tem a capacidade e talvez ela esteja disponível a aprender. A questão é o que ela está disponível a aprender. Porque é muito fácil, você vai encontrar no discurso das instituições, não, mas estamos, mas o quê? E aí você vamos fazer uma análise rápida. Bom, mas não, as instituições estão tocando nesses e nesses e nesses temas. De fato, estão tocando, estão nas paredes das exposições, nas paredes do museu, mas não estão lá no porão, onde está o escritório, onde estão as relações de poder e as relações de trabalho. Então, em que medida essa mudança é efetiva, em que medida isso é uma ilustração de um debate político devolvido para fora como programa curatorial, /educativo, /artístico. É nesse sentido. Qual é a responsabilidade e qual é o interesse real das instituições em aprenderem a ponto de desaprender uma série de coisas, a ponto de mudar uma série de estruturas que precisam ser mudadas. Eu acho que quando eu falo da gente olhar criticamente e também aí puxando a pergunta anterior sobre o lugar da liberdade, enfim, né, o que se constrói, eu estou falando sobretudo disso. Quando eu falo que assim, a gente não vive um lugar de liberdade, vive um efeito de liberdade como um efeito de democracia, não é simplesmente, então está tudo perdido. Não, é para a gente se reposicionar.
Não é para dizer, então está tudo perdido e não tem o que fazer. Tem muito o que fazer, sim. A gente só precisa se reposicionar. E quando a gente passa a enxergar as coisas desde outro lugar, a reação e a estratégia de ação que a gente cria é outra. Então, e pego isso muito em relação, sim, ao contexto político, e que escoa e reflete, respinga nas instituições, como também no fato de que as instituições reproduzem, às vezes com um tom de salvação, ou de cumprir com uma agenda social, o que na rua está acontecendo na real, né? Está batendo aqui, está batendo no corpo, está pegando pesado. Então, qual é a responsabilidade e qual é realmente o nível, assim, o tamanho da vontade de aprendizagem que as instituições estão tendo e que excede as paredes das galerias e a agenda institucional. Para não ir longe demais. Enquanto isso é um movimento que se pretende contínuo ou um movimento muito localizado de um determinado espaço, porque isso está reverberando bem como uma tendência e tal como uma tendência pode ser passageira. Isso é bastante preocupante. Exato. Essa é a questão. O que eu acho que a gente tem que olhar são muitas coisas conjuntamente. E os tempos que a gente está vivendo nos convidam ou nos convocam a ver muitas coisas ao mesmo tempo. E é difícil, óbvio, não é mais assim é o assado, é assim assado e acolá. E a gente precisa se posicionar e ver quando recua, quando vai. Paulo Freire tem uma frase que é bem importante e que eu me pergunto o tempo inteiro. Eu coloco isso numa pergunta que é como estar taticamente dentro e estrategicamente fora. Como você constrói, ou seja, como você assume uma responsabilidade dentro, mas autocrítica e crítica, e como você está fora, também pressionando e construindo um campo para mudar essa situação. Não é mais ou eu estou dentro ou eu estou fora, você está dentro e fora o tempo inteiro, e você está ali jogando o tempo inteiro. É de uma responsabilidade enorme, 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 estar envolvido com isso. Dentro, fora, com o braço, com o corpo inteiro. Eu quero, para mim, isso tudo é essencial. Eu gostaria de que o pessoal da Maré pudesse ter levado lá o pessoal das UPPs, o pessoal da polícia, porque o policial também tem esse espaço que ele precisa. Só que ele não tem tempo para ir lá na comunidade e fazer uma atividade artística, né? Então, eu acho que essas questões é o tempo inteiro. Ali na fundação, eu, por exemplo, com 10 anos de trabalho direto com as comunidades, eu tinha que me preocupar com as escolas, e agora eu vou me reinventar e me recriticar. Eu faço esse exercício que a Mônica está dizendo, que tem que ser feito o tempo inteiro, né? É necessário o tempo inteiro. É dizer, se eu estou com baixa adesão no meu curso de formação de professores em artes, é porque eles estão com outros problemas. Eles estão com outras demandas, não é porque eles deixaram de gostar de ter formação em artes. Aliás, ao contrário, tem uns professores jovens que estão chegando ali com uma sede, tem professores maduros que estão com uma sede desesperada e querem participar da Bienal, mas nós não vamos ter ônibus. O Isabel da Espanha diz que trazia todos os EJAs para ver todas as bienais, não vai ter mais. Já na última só teve 3, só 3 ônibus. Para ir visitar o Quilombo, tu tinha que ter, foi a única linha fixa que teve. Mas, enfim, então, são coisas palpáveis, materiais, e que envolvem pessoas. Eu me lembro que no início, assim, eu nem chegava isso lá para ver ou para os meus outros colegas, porque eu também não tinha que estar chorando o tempo inteiro, né? Mas quando eu ia em escolas que não tinham um saneamento básico, gente, Bienal, o Viamão é aqui do lado. Mas ainda eu estou falando de 10 anos. Então, isso era mais urgente, e a Carla falou disso, das urgências. Então, são essas urgências. Mas na última década a gente tem uns elefantes maravilhosos, uns museus de arte contemporânea super. O Malva de Buenos Aires, que eu só fui conhecer agora, faz uns 2, 3 aninhos, mas o que mais eu gostei de ver lá foi o pessoal de La Matanza. La Matanza é a periferia de Buenos Aires.
Eram os adolescentes de La Matança, porque algum patrocinador generoso fez com que eles fossem lá num dia especial lá para não ter que pagar um ingresso, porque o ingresso é bem carinho. Numa Argentina que está pauperizada de uma maneira brutal. E assim, ela professora, e eu peguei a professora num cantinho e digo, vem cá, vamos conversar, eu quero saber. Então, eu saquei muito mais dessa professora e dos adolescentes, de como estavam recebendo essas coisas, do que do próprio educativo da instituição, que também eram jovens maravilhosos, com uma guerra ali, trabalhando na guerra. Então, gente, não existe glamour nenhum, tá? Vamos entrar bem nessa. Não tinha glamour, pelo menos eu, enfim, mas ao mesmo tempo é algo que nos bota na luta.